Para muitas pessoas, sexo é considerado um assunto tabu, tanto que pouco se tem pesquisas sobre a vida sexual dos brasileiros. Visando corrigir esse erro, a Punch Nova, uma loja de sex shop virtual, desenvolveu o Censo do Sexo 2022. E segundo o levantamento, 79% das pessoas se sentem confortáveis em falar sobre o assunto e afirmam que a sexualidade é um tema recorrente nas rodas de conversas. Entretanto, é quase impossível falar sobre sexo e não falar sobre fantasias e fetiches. Amarrar, vendar, bater, sentir dor, ver o seu parceiro ou parceira se relacionando com terceiros, todas essas práticas, e entre muitas outras, são consideradas fetiches e ou parafilias. Fantasia é tudo aquilo que a parceria usa, né, para apimentar, digamos assim, a relação. Então você pode vir numa lojinha de sex shop, comprar um gelzinho, comprar um vibrador, comprar qualquer coisa, e você pode usar ou não, e tá tudo certo, né? É como feijão com arroz, num dia você bota farinha, no outro dia você bota uma pimentinha, né, para ir dando aquela inovada. O fetiche já é bem como o ar que você respira, você precisa daquilo. Então, quando a gente vai falar de parafilias ou de fetiches, a gente tem que ter em mente que é um recorte cultural. Por quê? Porque as parafilias, elas são práticas sexuais não usuais. Então, desde que a sociedade começa a incorporar práticas diferentes como mais usuais ou mais comuns, é possível então que elas inclusive percam esse lugar, essa categoria de parafilia. Que a parafilia, então ela é essa prática de comportamento que vai envolver a fantasia sexual de maneira não usual e com elementos bastante específicos. Que vão ser necessários, na maior parte das vezes, para que a pessoa ela consiga se excitar. Por que eu estou falando na maior parte das vezes? Porque até pouco tempo atrás, nós da sexologia entendíamos que pessoas que têm parafilias, que elas precisam especificamente daquele objeto, daquela narrativa, daquele contexto tão específico para se excitar. Mas já saíram pesquisas que eu tenho lido recentemente, que muitas pessoas que têm parafilias também fazem sexo de maneira mais usual, sem a presença daquela parafilia especificamente, tá? Então, que não é completamente uma verdade absoluta que toda pessoa que tem uma parafilia muito presente, que ela precisa estar 100% das vezes presente para que aconteça a excitação, senão essa pessoa não consegue ativar a sua resposta sexual de maneira satisfatória. Tá bom. Então, parafilias da ordem das fantasias, do contexto erótico, de práticas sexuais não usuais. O fetiche, ele é uma parafilia. Então, o fetiche é uma parafilia que tem relação com a presença de um objeto específico, de uma parte do corpo específica ou de um tecido, por exemplo. Segundo uma pesquisa de 2021 realizada pelo Viva Local, os fetiches sexuais mais buscados pelos brasileiros são, em primeiro lugar, o anal, em segundo lugar, o BDSM, em terceiro lugar, fantasia, em quarto lugar, cuckold e em quinto lugar, swing. O swing, ele é a prática de um casal trocar com outro. Eu falo que eu sou liberal porque eu gosto de vários tipos de fantasias, né, dentro desse universo todo liberal. E a gente considera tudo isso parte também de um grande guarda-chuva chamado não monogamia, né? Então, dentro deste guarda-chuva da não monogamia, a gente tem as relações liberais. E relações liberais são troca de casal, o swing, homenagem, né? A gente tem o exibicionismo, o voyeurismo, tem uma coisa que a gente chama também de mesmo ambiente, que é você estar, né, próximo a outras pessoas que estão tendo práticas sexuais, mas não necessariamente encostar nelas. Tem o soft swing, que é uma forma de você fazer uma troca de casal, mas sem a penetração, só de beijos e amassos, né? Então, eu me considero liberal, né? Então, a gente precisa entender, quando
quando eu fui pesquisar mais a fundo, porque se a gente vai pesquisar no Google, né, por exemplo, você pesquisa o termo voyeurismo, se você pesquisa, você dá de cara com um termo, né, parafilia, né? E estudando psicanálise, eu pude compreender muitas coisas. E eu acho muito legal hoje, ainda mais porque na psicanálise ela tem um conteúdo bem conservador, né? Do ponto de você considerar, tem uma, né, principalmente a visão freudiana, uma visão bem machista, né? Mas é muito bacana porque a psicanálise atual, ela deixa muito claro que existe uma grande diferença entre parafilia e transtorno parafílico, né? Então, assim, tudo isso que a gente vive, a gente fala assim, nossa, é uma fantasia, isso é um fetiche, como se isso fosse uma coisa tão distante do ser humano, né? Mas ela é uma coisa muito inerente, porque eu já conversei com muitas pessoas, muitos pacientes meus também na psicanálise clínica, que me relataram que, olha, eu sou totalmente conservador. E aí, profundamente, você sabe que aquela pessoa, quando ela tá tendo relação com o marido, né, o marido tá tendo com a mulher, de certa forma, essas pessoas estão tendo que fechar os olhos e imaginar que elas estão numa situação diferente para que elas possam se excitar. Então, eu me pergunto, será que a gente chamar de fantasia não é tornar isso uma coisa distante, né? Tornar isso uma coisa que não é para mim, né? Então eu considero mais como um estilo de vida mesmo. Então a gente usa a palavra fetiche para falar desses objetos, cenas, especificidades do contexto erótico que nos excitam mais. Mas o fetiche, então ele é usado de um termo meio generalista cotidiano, mas ele é uma parafilia, ele está dentro do grupo de parafilias. O fetiche é uma parafilia, mas é muito comum se usar, inclusive no contexto sexológico, as pessoas usarem a palavra fetiche como sinônimo de parafilia. O que é o transtorno parafílico? É quando esta parafilia vai provocar um prejuízo na vida do sujeito, da pessoa que tem essa parafilia, né? Ou na vida do seu entorno, do cotidiano, de outras pessoas com quem essa pessoa se relaciona. Então, é onde a gente hoje vai pensar o limite, tá certo? Então, nem quando a gente fala de prejuízo, nós podemos falar de prejuízo de várias ordens. Desde o risco de morte, tá certo? Então, quando a gente tem aquela parafilia que é a da asfixia, né? Ou seja, que prender o ar, né? Amarrar ou com estrangulamento, que isso provocaria um orgasmo mais intenso. Então, veja, existe aqui um limite porque há, de fato, risco de morte. O que ocorre? Você precisa conversar com sua parceria, tá? Tanto da questão da fantasia, quanto da questão dos fetiches. Se você tem essa dificuldade em verbalizar, você pode procurar uma pessoa que tenha especialização na área de sexualidade. Um terapeuta, um sexólogo, e aí vocês podem estar agendando sessão para essa pessoa ficar intermediando, até porque seria necessário entender como ocorre. Não existe uma regra de bolo, né, para poder dizer o meu fetiche começou dessa forma, né? A questão da fantasia é muito mais fácil de ser trabalhada, mas a questão do fetiche é bem mais sensível. Eu acho que a gente precisa abrir mesmo para discussão de entendimento. E claro, vai ter um entendimento desta pessoa que tem práticas sexuais que vão gerar aversão. Eu não estou falando de julgamento, eu estou falando de aversão mais frequentes, né? Que vão ter que entender um pouco também a aversão do outro. E é difícil, porque a pessoa, ela pode, na própria comportamento sexual dela, ela quase se sente meio obrigada a ter que contar para os outros, sabe? Então, imagina uma pessoa que é solteira, que está na vida aí, né? E tem o desejo muito claro pela chuva dourada, ou pela, sei lá, pela questão das fezes, e como é que ela vai colocar isso numa relação uma pessoa que ela acabou de conhecer? Então tem a vergonha, tem o medo do julgamento, etc. O que tem favorecido é a própria tecnologia. Então, quando a gente abriu o campo da internet,
essas pessoas começaram a se reunir. Sim, eu pude entender que eu precisei, no meu relacionamento, redescobrir, né, essa parceria, essa confiança no homem, na visão masculina. E foi então que, assim, com muita confiança, muita conversa, a gente acabou se unindo. E aí eu senti confiança de poder dizer um pouco mais quem eu era, né? E aí eu cheguei para ele e disse, olha, não gosto tanto assim, acho que eu gosto de mulher. Ele percebeu isso. E ao invés dele me recriminar, ele disse, bom, eu te amo o suficiente para que você se descubra. E aí, quando ele disse isso, eu falei, cara, uma pessoa que quer que eu me descubra, merece descobrir junto comigo, porque ele é um indivíduo tal qual eu, né? E foi então que o meio liberal pareceu ser uma boa oportunidade da gente poder se descobrir. Então, na verdade, o meio liberal ele não começou porque eu estava sedenta por portaria, mas porque eu queria de verdade saber quem eu era, né? E aí eu acabei tomando gosto. É possível que algumas pessoas com parafilias muito específicas ou mais difíceis de serem aceitas por outras pessoas tenham dificuldade de relacionamento. Porque se ela precisa da presença desta prática na relação sexual para se excitar, quantos parceiros ou parceiras vão compreender a sua narrativa, né, o seu desejo, inclusive pela própria vergonha de expressá-lo. Então, existe também um prejuízo no sentido da vinculação, por várias razões, né, enxergar o outro como objeto, não ser aceito pela parceria com aquela parafilia específica, né, ter problemas de vinculação, se sentir julgado, envergonhado. Então, aí a gente está falando de um outro prejuízo, né? Tem alguma regra de certo e errado? Só tem uma regra de errado. Se não tiver bom para os dois. Se tiver bom para os dois, façam, né? Agora façam com os devidos cuidados para vocês evitarem lesão, infecção, para quem gosta de chuva dourada, chuva de prata, por exemplo. Olha, no começo, me expor foi assustador. Porque até então, a gente tenta se segurar numa pose de pessoa do bem, pessoa boa, né? Então, eu entendia que a sociedade não enxerga isso com bons olhos, né? Então, eu tive duas alternativas. Suportar e tentar mudar isso, né? Através do diálogo, de falar para as pessoas quem realmente nós somos e como a gente vive, o que a gente gosta de fazer, e mostrar para essas pessoas que, na verdade, assim, não adianta a gente se esconder, porque, tecnicamente, as pessoas fazem assim, eu julgo quem fala que faz swing, mas eu não julgo quem faz swing porque eu não sei quem faz swing. Né? Então, a pessoa que está lá no meio liberal, numa casa de swing, é o teu advogado, é a professora da tua filha, é o teu médico cardiologista, é o cara que vai te operar, né? Então, tecnicamente, a gente só não julga aquilo que a gente vê, que é o que eu falo muito daquele negócio da monogamia, de ter muito ciúme e tal. Então, eu pensei assim, eu falei, acho que eu cheguei num ponto que eu não consigo mais viver dessa forma. Porque, assim, eu prefiro viver sabendo que as pessoas têm certeza que eu não sou uma boa pessoa. E que elas realmente vão pensar isso de mim, do que elas só me tratarem bem porque elas estão acreditando que eu sou algo que eu não sou. E isso não serve mais pra mim. Eu preciso de reciprocidade. Então foi por isso que eu resolvi me expor. E no começo foi muito difícil, né? Até que eu realmente tivesse força de dizer, cara, eu não dependo da aprovação das pessoas.